Graças a Deus, 9 horas. Então vamos lá, né? Lição de número 5, 1º de fevereiro, janeiro já morreu. Pronto. Começou, obrigado, irmão. Começou o ano, já passou um mês, agora só tem 11 meses, né? Vamos em frente, né? Irmãos, essa lição, ela é uma lição que a gente está estudando sobre a Trindade Santa, né? Que é a Santíssima Trindade. Nós tivemos aqui várias lições e nós falamos aqui sobre a Santíssima Trindade, sobre Deus, o Pai, né? Falamos sobre o Pai e o Filho, a paternidade divina, e hoje a lição 5, Deus, o Filho. Porque a Trindade ela é composta por três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, são 3 pessoas com ministérios diferentes, 3 pessoas com ministérios diferentes e que a gente está estudando. Eu acho que todas as assembleias, né, pastor, está estudando nessa revista, né? Ministério Vila Nova, todo mundo está assim, né? Com essa revista. Tem uns a Betel, mas a Betel tem o mesmo tema, não? Não é outro tema. É porque o só fica pressa, que é um pouco mais barato que a Betel. Fica mais em conta, preço. A Betel está falando sobre os discípulos. Os discípulos, falando sobre os discípulos de Jesus. A Betel. Os discípulos. Então são temas diferentes. São diferentes. Mas não é todo, na maioria usa Betel, uma parte usa discípulos. Muito bem. Irmãos, eu quero voltar aqui ao texto áureo e à verdade prática para a gente relembrar aqui, né? O texto áureo. Fica lá em Mateus 17, capítulo 5, verso 3, diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Quer dizer que nós temos aqui 3 frases, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo e escutai-o. 3 frases aqui distintas, né? Irmãos, Deus, Ele pode estar falando a mesma coisa para nós hoje, não é? Este é o meu filho amado, Vilmar, em quem me comprazo, a Ele escutai-o, né? Então, Deus, Ele quer fazer isso em nossos dias. Ele fez isso nos dias de Jesus e Ele quer fazer com José hoje assim também nos nossos dias. Mas para Ele fazer isso, está faltando o quê? Verdade prática. Jesus. Autoridades, na hora que eu falo de identidades, né? Jesus é identidades, aprovação e autoridades. Justamente, muito bem. Verdade prática. Jesus, o Cristo, do Deus Filho, e a revelação plena do Pai. É a revelação plena do Pai. Como nós estudamos, né? Lá em Romanos, fala a respeito. Centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Bom, Jesus o Cristo, o Deus Filho, quer dizer, a segunda pessoa da Trindade, é o verbo ser, a revelação plena do Pai. Quer dizer que Deus, Ele falou assim: eu vou me revelar aos homens. Quem vou mandar? Aí Jesus falou: opa, envia-me a mim. Aí Ele enviou Jesus: vai lá então, você vai ser a minha imagem e a minha plena imagem, porque eu quero me revelar aos homens, a minha pessoa aos homens. Tanto é que depois nós vamos ver aqui, Jesus fala:
quem vê a mim, vê também ao Pai. Exatamente. E ele é centro da revelação divina. Não pode existir palavra pregada, palavra profética que não tenha como centro Jesus. Aqui mesmo nessa igreja, neste altar aqui, uma vez eu ouvi uma pregação aqui. Ela não era cristocêntrica, ela era paulocêntrica, porque ela era voltada completamente para Paulo. O que Paulo fez, o que Paulo falava, o que Paulo dizia, o que Paulo orientava. Então essa foi uma revelação paulocêntrica, mas eu entendi, porque Paulo falou, ser meus imitadores como eu. Então eu entendi dessa forma, não é? Eu compreendi dessa forma. É o único mediador entre Deus e os homens. O próprio Jesus, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não existe possibilidade nenhuma de outro ou outra nos conduzir à salvação a Deus, né? Somente o Senhor, né? E essa lição, irmãos, aqui na introdução, ela fala aqui 3 tópicos principais, né? A divindade do Filho, a centralidade do Deus Filho e a missão redentora do Deus Filho. Então nós vamos estar estudando sobre isso nessa manhã, né? Aí na introdução aí, ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração é um dos momentos mais marcantes da revelação da glória do Deus Filho. O reconhecimento de Deus a respeito disso. Nele, Jesus, segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita do Pai. O que é explícito? É algo de dentro para fora. Então Deus falou: olha, esse é meu filho, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ele não é um personagem de outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Amém. Muito bem. Essa item 1 aí, a divindade do Filho, a concepção virginal de Jesus. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu já tinha pesquisado a respeito disso aqui, porque eu sou uma pessoa muito curioso, né? Por exemplo, eu vim da igreja romana, né? E lá é endeusado a virgindade da santa, né? É endeusada essa virgindade lá. E está certo, não eles endeusarem ela, mas está certo no sentido de que ela virgem, deu a luz ao Salvador. Ela virgem deu a luz ao Salvador. Poderia ter sido escolhido qualquer uma outra mulher, em qualquer uma outra era, em qualquer um outro momento, mas Deus, aprove a Deus escolher Miriam, né? Então ele escolheu Miriam para dar a luz ao Salvador, né? Maria no grego, Miriam no hebraico, né? Então aqui, a divindade do Filho, a concepção virginal de Jesus. Bom, eu comecei a
pesquisar a respeito disso, porque os irmãos sabem que o diabo, ele tenta, quando ele não tenta copiar, ele tenta sublevar, né? Ele tenta diminuir, ele tenta destruir, né, a retórica, né? Ou ele cria uma retórica, né, para sublevar, para destruir, ou ele de alguma forma ele tenta. Eu falei, então deve ter alguma mentira, né, entre a história que venha desfazer essa verdade, né, que é o nascimento virginal de Jesus. E aí eu encontrei, irmãos, dentre os gregos e os romanos, eu encontrei lá um Deus nascido também de uma virgem, irmã Juscelia, irmã Suzana, nascido também de uma virgem, Dionísio, filho de Zeus, com Samires, né, se não me engano, também ocasionado lá de uma virgindade. E algumas pessoas proeminentes afirmam que são a mesma pessoa. Por exemplo, Ganges, né, afirmam que Jesus e Dionísio é a mesma pessoa. Só que, por quê? Por que eles falam isso? Isso aqui é um dado histórico. Porque Dionísio, ele é o deus do vinho. Ele é o deus da bebedeira, né, da fertilidade, dos rituais religiosos, dos teatros, da êxtase religiosa. Então, como ele é um deus do vinho, né, da uva, então eles falam, mas Jesus transformou água em vinho, então eles é o mesmo Deus. Não, Jesus ele é um Deus único, não é? E não tem nada a ver transformar água em vinho com o Deus de uma era pagã, né? Como foi os gregos, como foi os romanos, né? Inclusive Dionísio para o grego e o deus Baco para os romanos. Então quando você fala assim, rapaz, você está bacana, aí você está falando que ele está na mão de um demônio, de uma entidade, uma potestade. Então nós precisamos entender verdadeiramente isso que Deus quer fazer durante as eras. O inimigo ele levanta questões que nos levam à dúvida. Por que eu estou contando isso? Porque a minha irmã, um dia ela chegou para mim e falou, mas também outros deuses nasceram de mulheres virgens. Eu falei, de fato, nasceram mesmo, mas nenhum deles teve o poder de ser salvador, de derramar o seu sangue para remissão e depois ressuscitar, porque eles morreram e permaneceram mortos, né? Não ressuscitaram. Então há uma diferença gritante entre os deuses dos gregos, dos romanos e o Deus verdadeiramente que é o Deus dos crentes, né? do cristianismo. Um outro detalhe que eu pesquisei a respeito da virgindade de Maria, eu falei, mas como? Não é? Lá na roça a gente fazia inseminação artificial lá, né? Separava lá as vacas, as ovelhas, e aí a gente introduzia a pepeta e aí colocava lá dentro o sêmen do boi, e aí aquela vaca emprenhava, né? Então eu comecei a pensar, mas se Deus ele fez uma inseminação artificial em Maria, ele violou aquilo que ele fala que é importante, que é a virgindade da mulher, não é? E Deus ele não viola nada. Se a irmã Juscelia hoje ela falasse, eu não quero servir mais a Deus, é uma decisão dela e Deus vai respeitar isso. É ou não é, irmã Juscelia? Então Deus ele não viola, irmã Suzana, de forma alguma, nem o nosso corpo, nem a nossa mente, nem a nossa pessoa que foi construída. E aí eu comecei a meditar sobre isso, já tem um tempo já que eu venho meditando. E aí a gente vai pesquisar, né? E eu descobri que há uma possibilidade
de uma virgem se engravidar. Porque o ímã, ele é cheio de orifícios, né? Cheio de orifícios. E com uma, vamos dizer, é difícil para eu falar isso aqui, com um ambiente adequado, fluídico, um esperma que cai ali naquela portinha, vamos dizer assim, ele caça um lugar. Alguns podem sair para fora em outros lugares, mas se ele achar um orifício ali no meio, ele entra para dentro e ele vai parar lá no útero da mulher. Então, dessa forma, Deus, lá quando ele fez a mulher, ele já criou essa sistemática, esse subterfúgio que ela poderia se engravidar, ainda sendo virgem, miraculosamente, vamos dizer assim. E foi o que aconteceu com Maria. Deus absolutamente não violou em nada Maria, mas ele colocou ali num ambiente adequado. A palavra de Deus fala aqui na revista, o anjo explicou para ela, falou, olha, o anjo explicou para ela aqui, onde fica, verso 35, e respondendo o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também, aí na minha Bíblia diz assim, o ente santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, Deus, olha aqui, olha o que eu na minha cachola aqui, eu pensei. Deus, ele pegou Jesus, reduziu ele ao tamanho de um espermatozoide pequenininho e colocou em um desses orifícios do ímã de Maria, para que ele pudesse entrar e parar no útero de Maria. Isso é o que eu estou pensando. E eu tive que entrar nessa questão aqui, porque aqui fala a concepção divinal de Jesus. Então eu tive que explicar isso aqui do jeito que eu... Cientificamente há essa possibilidade. Não há um milagre em si, como eu disse atrás, não há um milagre em si na concepção. Porque hoje ainda, nos tempos passados aí, mulheres virgens ficaram grávidas, né? Por causa dessa possibilidade. E aí Deus, ele usou esse jeito de fazer com que Maria ela ficasse grávida e viesse a ter o Salvador. O ímã de dentro para fora, ele se abre e depois ele se recompõe. Ele tem essa característica, né? Amém? Depois do nascimento de Jesus, ela continuou sendo virgem. Continuou sendo. Ela foi recomposta e ela veio a ter no mínimo 7 filhos. 4 filhos e 3 filhas com José. E eles falam aí que José era um velhinho e tal. Não. José era uma pessoa normal. Ele não tinha outro casamento, ele não tinha filhos fora do casamento, não é? Só que ele foi excluído nos textos bíblicos, né? Em um momento. Tem um texto bíblico que fala que ele ainda estava vivo quando Jesus estava vivo. Amém? A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso, diz a revista. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. Na revista, isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus. Aí eu já expliquei. O item 2, a deidade absoluta do Filho. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Está tudo bem até aí? O que é deidade? Deidade é ele sendo Deus. Então ele nasceu de uma virgem, ele nasceu sendo homem, em carne, mas agora nós vamos estudar ele como sendo Deus. Eu acho que não teve
teve milagre sim na concepção de Jesus, mas havia essa possibilidade, né? A Maria não foi violada em absolutamente nada. Inclusive, o pastor João Carlos Marques, ele falou assim que ele, quando ele foi arrebatado, foi aos céus e esteve com Jesus, né, irmão Benedito? Ele falou que Maria não teve nem dores, absolutamente nada, ela não foi incomodada em nada, a gestação dela foi como se ela bebesse um copo d'água, nada, não teve dor, não teve contrações, não teve enjoos, nada, absolutamente. Deus não incomodou Maria com nada. Chegou o momento, Jesus nasceu, e aí ela deu mamar e pronto, foi dessa forma. E eu acredito sim, porque lá em Isaías 45, lá diz assim que Deus ele faz a pessoa no coração, no ventre da mãe, né? Ele sustenta lá e depois ele carrega nos braços. Então eu acredito que Maria não teve nenhum trabalho. Obviamente que os demais filhos dela devem ter tido, mas não sei. Bom, aqui, a deidade absoluta de Jesus. O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância do Pai. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo de número 1. João, Evangelho de Jesus segundo João. Eu não sei se é eu que pesquisa essas coisas meio complicadas assim, os irmãos veio aqui dar uma lição aqui, tranquila assim, né? Mas quando eu vejo as coisas, eu falo, gente, mas historicamente tem que bater com a Bíblia, né? Como funciona isso? Por que Deus fez assim, né? João 1,14, olha o que diz aí, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é habitou entre nós? Morar entre nós, ficar entre nós. E aí continua aí, ó. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos, quer dizer, pessoas viram a glória de Jesus como do unigênito. O que é unigênito? Ele é unicamente único, gerado único. Não existe outro que foi gerado do mesmo jeito que Jesus foi gerado. Não existe tronismo, não existe barco, isso aí é a criação da mitologia grega. E os romanos, eles assimilaram todas as mitologias, né, como verdade, mas não são verdade. O que aconteceu é que Jesus, ele é o único Filho de Deus, unigênito, gerado único. E aqui no capítulo 1, verso 18, diz assim, ó. João 1,18, ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Está vendo? Então, Jesus, o unigênito, gerado único, revelou o Pai através da sua pessoa. Através da sua pessoa. Isso é maravilhoso demais, irmãos. No 3,16 também, da mesma forma. Olha só, 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não tenha, ou melhor, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por favor, dentro desse contexto, 1 João, abra sua Bíblia lá, 1 João, capítulo 4, verso 9. Então Deus o deu para ser testemunha e salvar, testemunha do Pai e salvar a todos os 4,9. 1 João 4,9 diz
Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Então ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus, lá no capítulo 10 de João, ele diz assim: eu sou, ele de muitas formas, outras formas ele falou eu sou. E para os judeus, quando as pessoas falavam eu sou, ele estava comparando ao nome de Deus ou a Deus. Jesus, ele falou aqui no capítulo 10, falou: eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. E ele diz, várias vezes ele fala eu sou, quer dizer que ele não substitui, mas ele se coloca no lugar de Deus aqui na terra, para representar a Deus aqui na terra como eu sou. Amém ou não? Os irmãos estão entendendo? Então, de igual poder, nós vamos entrar agora mesmo na lição, de igual poder, de igual performance, de igual glória com o Pai, também é Jesus para conosco. Aleluia. Glória a Deus. E a deidade, eu vou ler na revista, ó. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, divina e humana. João 4,9, aí na revista, tem um texto que eu quero que os irmãos leiam comigo. João 4,9. Disse-lhe a mulher samaritana, não, João. Não. Você pode. É mesmo. Olha, eu não tinha visto, pastor. Obrigado. Vamos lá, 1 João 4,9. Parece que eu já até li isso aqui, né? Pois é, eu não tinha visto esse primeiro aqui. Irmãos, é Hebreus 10. Vamos lá. Hebreus 10. Hebreus 10. Olha o que diz aqui a respeito da supremacia de Cristo. Hebreus 10, 5 até o 7. Pelo que, ao entrar no mundo, diz, na última lição nós vimos como é que a gente entra nesse mundo, nessa dimensão, né? Eu até chamei de dimensão, né? Através do nascimento de mulher, né? Então a gente entra nessa dimensão ou nessa vida, né? E para sair a gente só sai de uma forma, morrendo, não é? Porque a palavra de Deus fala assim, que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus, né? E aqui, ó, pelo que ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, Hebreus 10, 5. Mas corpo me preparaste, ou formaste. Não te deleitastes em holocausto e oblações pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito em mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Depois de dizer, como assim os sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem deles se deleitar, os quais se oferecem segundo a lei. Verso 9, então acrescentou, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ele está falando da nova aliança. Um corpo me formaste. Então, o corpo de Jesus, ele foi formado no útero de uma virgem, miraculosamente, vamos dizer assim, entre aspas, para depois ele nascer e reinar com Deus. E para Deus, fazer a vontade do Pai aqui. É interessante a gente observar a deidade de Jesus, porque ele não é apenas um homem que nasceu de uma mulher. Ele é Deus encarnado.
Tanto é que lá em Apocalipse você vê a manifestação, capítulo 5 e 6, dos seres angelicais, quando ele chega lá. Quando ele chega lá, no céu, há uma manifestação poderosa, porque exatamente o cordeiro que for morto, né, que verteu o seu sangue, chegou no céu e há um clima de adoração. Coisa tremenda, aleluia. Amém? O item 3, os atributos divinos de Jesus. Irmãos, como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles citamos eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência, né? Estes são os atributos que Jesus ele tem enquanto Deus. Mas como ele, sim, aqui no final ele fala assim, ser Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. No Antigo Testamento, o sacerdote que era o mediador, né? O Antigo. Entre Deus e a humanidade e Deus, né? Então, Jesus está falando, porque na Bíblia fala que ser comigo e é irmão dele. Então, ele é nosso mediador, é assim. ele é muito mais do que mediador, né? Ele é Senhor, ele é Salvador, ele é mediador, ele é apenas um atributo, né? Que ele assimilou, né? Que era a atividade dos sacerdotes, né? Mas ele se tornou muito mais excelente, conforme nós lemos lá em Hebreus, né? Voltando aqui ao texto, os atributos, eu fiquei pensando assim, falando, peraí, mas Jesus ele era carne, né? Como é que ele podia ser onipresente? Ele tinha que andar num lombinho de burro, né? Num lombinho de jegue, né? De uma cidade para outra, ele ia a pé. Como é que ele estava lá em Jerusalém, e lá em Samaria, ou lá em Betel, ou lá no Jordão, batizando, né? Então ele não é essa característica da imputabilidade, ou da onipresença, onisciência, onipotência, estava manifesto nele através de um Espírito que veio sobre ele no batismo. No batismo, para naquele momento, enquanto ele estivesse em carne, pudesse levar ele a ter essas obrigações. Qual é esse Espírito? O Espírito de Deus, o Beruach. Então ele, lá em Isaías 11, fala a respeito disso. Espírito de sabedoria, espírito de deixa eu ver lá, esqueci aqui agora. Isaías 11, se os irmãos quiserem abrir para mim. Isaías 11. Aí fala aqui, repousará sobre ele, sobre quem? Sobre a raiz de Jessé, né? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então, esse Espírito de Deus, que é as 7 Espíritos que estão falando no Apocalipse, veio sobre Jesus com o intuito de o levar a ter essas particularidades deístas, vamos dizer assim, porque ele estava em carne, o Espírito de Cristo estava preso na carne. Quando veio sobre ele o Espírito de Deus, ele transcendeu a carne. Por quê? Porque aí ele conhecia o pensamento da irmã Juscelia, aí ele conhecia a enfermidade do irmão Zé, vamos dizer assim, aí ele conhecia a família do irmão Jailton. Então ele, através desse Espírito de Deus, ele pôde transcender a carne e ser, como está dizendo aqui, onipresente, onipotente e onisciente. Não teve nenhuma enfermidade que ele não curou, ele andou sobre as águas, ele fez muita coisa. Ele conhecia o que os fariseus, os saduceus pensavam, né? Sentindo no coração, ele, você está assim e tal.
E ele verdadeiramente ele estava presente através da sua intercessão. Então, para nós que somos carnais, nós devíamos buscar o quê? O Espírito de Deus, para nós desenvolvermos o quê? A obra de Deus que tem para nós. Por que a gente não consegue muitas vezes orar para a pessoa e ela ser curada? A gente não consegue ajudar uma pessoa naquilo que ela precisa, porque nós não estamos envoltos, vamos dizer assim, por esse Espírito de Deus. Aonde ele recebeu esse Espírito de Deus? Foi batizado no Jordão por João Batista, saiu da água, foi orar, o Espírito de Deus veio sobre ele. Aí o Espírito Santo levou ele para o deserto e ele voltou de lá e começou a fazer a obra dele. Então nós deveríamos então buscar o quê? Buscar esse Espírito de Deus, que é o Beiruach. Mas nós não fazemos. Por quê? Porque exige preço. Exige preço. E Jesus, ele pagou o preço e ele recebeu. Amém? Os irmãos entenderam? Amém. E pastor, eu fico imaginando, desses 7 espíritos que desceu em Jesus, por certo é dos que usaram Melquisedeque, que Melquisedeque praticamente não existiu. Abraão viu ele, né? Mas ele não tinha nem genealogia, ninguém narra ele especificamente, os atos dele, né? Mas então, com a qualidade de vida dele como rei, que foi rei de Salém lá, né? Então ele abençoou Abraão. Então dá para imaginar que é Espírito de Deus que usou Melquisedeque, que nem apareceu. Você vê, irmão Benedito, a manifestação de espírito de sabedoria sobre Melquisedeque. E você vê também em Abraão a manifestação do espírito de sabedoria e de fortaleza. Porque Abraão pegou o céu dentro da sua casa e foi guerrear contra 5 reis e venceu. Com sabedoria ele conseguiu, usando tática de guerrilha, agir na noite, quando o povo estava dormindo. Então, irmãos, você vê a manifestação desse Espírito também no Velho Testamento e no Novo Testamento também, sobre a vida dos discípulos e apóstolos. Não Benedito está certo. A palavra de Deus aí em Apocalipse, capítulo 6, se não me engano, capítulo 5, fala assim que esse Espírito, Deus o enviou sobre toda a terra. Para quê? Para nos ajudar a fazer a obra de Deus. Então a gente tem uma missão, só que a gente não usa. A gente quer ir na nossa própria força. Não vai. A obra de Deus, ela não pode ser feita na nossa própria força. Amém? Até aí tudo bem? A centralidade do Deus Filho. O item 1, a glória sobrenatural de Jesus. E o item 2, o testemunho da lei e dos profetas. A gente vê, irmãos, lá no capítulo 17 de Mateus, a gente vê Jesus ele sendo glorificado, conforme está aí em Mateus 17, do 1 até 8, na revista. Né? Está uma situação lá, Jesus pega Pedro, Tiago e João, sobe ao monte, deixa eles assim, aí vai orar, de repente, ele é glorificado, ele é exaltado diante dos olhos dele. Vamos ler aqui, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Irmãos, foi uma manifestação extraordinária, não é? De repente você está lá olhando para Jesus, ele está olhando lá assim, de repente ele acende, né? Ele acende. O rosto dele brilha mais que o sol, as suas vestes ficam brancas
à luz e nós sabemos que as vestes dele não eram brancas, não é? Então ele tinha uma túnica vermelha e ela ficou branca, eita Deus. E aí apareceu Moisés e Elias. Aqui é que entra essa nossa questão aqui. Ó, Moisés e Elias vai ali representando as duas dispensações que já tinha passado, que era a dispensação Moisés, a dispensação da lei, e Elias, a dispensação dos profetas. Profetas enquanto anúncio da vinda de Cristo, porque hoje nós temos o dom de profecia. Nós temos o dom de profecia. Então é o anúncio da palavra messiânica, né? Ó, vai nascer, ó, vai vir. Agora nós temos ainda o dom de profecia. Então tá. Jesus, e ele confirma isso lá em Lucas 16. Por favor, abra sua Bíblia aí, Lucas 16. Na Bíblia, Lucas 16. O que está falando aí, ó? Há uma contenda lá, os fariseus começam a querer contender com Jesus, e Jesus explica para eles que eles eram avarentos, eles eram vaidosos, né? E tentavam zombrar dele, e ele explica, né? Pacientemente, ele diz assim, ó: a lei e os profetas duraram até João, como anúncio do Messias. Então o ministério de anunciar a vinda do Messias acabou até João. João ele falava o quê? Arrependei-vos, pois é anunciado o reino de Deus, né? E aí ele diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega forças para entrar nele. A nova aliança, conforme o texto de 1 Coríntios 11, 22 ou 23, diz assim: a nova aliança do meu sangue. Então, parte então o anúncio da nova aliança de salvação para as pessoas, para todos nós, irmã Suzana. Então em Jesus recebemos a salvação, porque passou a lei, passou os profetas, porque Jesus cumpriu tudo aquela exigência que era feita no passado, e agora então parte-se do princípio de uma nova aliança, em que nós entremos nela para recebermos a salvação. Até aí tudo bem? E eles estavam aonde? Estavam no monte. Então, por que Deus, então, no item 3 aí, a aprovação divina do Pai, por que Deus, então, ele precisava intervir naquele momento? Falar: esse é meu filho amado, em quem eu comprazo, escutai, ou escuta, ou atenta. Por quê? Porque até aquele momento o povo estava querendo sacrificar uma ovelha vermelha. Até hoje, né, Israel está querendo sacrificar uma ovelha vermelha. E a partir daquele momento, então, muda-se completamente o prisma de Deus, que não era mais um sacrifício de animal, era o sacrifício de Jesus naquela cruz, e que ia inaugurar a nova aliança. E aí ele fala aqui, vocês não escutam mais no sentido da lei, porque vocês não conseguem cumprir a lei. Vocês não observam os profetas, porque vocês não conseguem cumprir os profetas. Mas o meu filho amado, ele cumpriu tudo para que de vocês não sejam exigidos o cumprimento da lei dos profetas. Então, em Jesus, a guarida nossa, nós fizemos, é Jesus. Se a gente sair de Jesus, vai estar no sal da goiaba. Por quê? Porque o diabo vem em cima e vai dar,
precisamos começar a valorizar Jesus enquanto Senhor e Salvador, porque nele é que nós obtemos salvação, nele é que nós obtemos bênção, nele é que nós obtemos a salvação da família, nele é que obtemos a sabedoria, a fortaleza, o entendimento, a compreensão, o perdão dos pecados. Nele é que somos lavados do rancor, do ódio, nele é que deixamos de ser vaidosos, arrogantes, prepotentes, porque com deixar de trabalhar Jesus em nós somos transformados de glória em glória. E ele é a porta. Só ele, não tem outro. Nós estamos falando mesmo disso aqui, que Jesus, ele é a porta. E dele, Deus falou, ó, ele. Vocês têm que ouvir ele. Ah, mas eu posso pregar a viúva de Sarepta? Pode pregar sobre a viúva de Sarepta, desde que a sua pregação ela sempre centralizada em quem? Em Jesus. Ah, eu posso falar sobre o rei Manassés? Pode, o pior rei que existiu, desde que você menciona que ele se arrependeu dos pecados, e Deus o restituiu ao trono, pegou ele lá na Babilônia, trouxe ele e colocou ele no trono de novo, um rei que sacrificou até filhos a Moloque, e Deus o perdoou e o restituiu. Deus é tão bom que tudo que ele fez, Deus depende do Irmãos, o amor de Deus é algo que transcende o nosso entendimento, mas a gente não pode abusar. Não pode abusar. O apóstolo Paulo fala, e aí, agora eu posso pecar e tal, porque eu sou salvo? Não. Você tem que andar no caminho estreito. E o caminho estreito exige que nós tenhamos força. Aqui está dizendo, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentam, mas não conseguem. Quem que são esses muitos? Pode ter alguém aqui na igreja? Pode ter alguém fora? Pode. Não sei quem, mas eu estou me esforçando para entrar por essa porta estreita. Aleluia. E o tempo vai passando, hein? O item 3 aí, ó, a missão redentora do Filho, do Deus Filho. O Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. A declaração reflete a profecia de Moisés. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. Irmãos, vamos lá, Deuteronômio 18. Nós precisamos ver esse texto aqui, Deuteronômio 18, por favor. Essas revistas, elas, pelo menos de minha parte, elas estão me exigindo muito. Eu tenho que estar estudando muito, porque essa revista, as outras revistas passavam assim. Eu não sei se eu estou perdendo a noção, o que é. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, quer dizer, como Moisés, do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. Aqui Moisés não falou, ele vai ser um profeta, ele vai pegar em espada, ele vai cortar a cabeça de Herodes e tal, não. Ele falou um profeta, a ele ouvirás. E o povo de Israel, como sempre, estava esperando um cara
assim, né, irmão Daniel? Que pegasse a espada, o arco e tal, e nas contra os romanos. Não, e aí vem Jesus. Vem Jesus, fala manso. Eu penso que sim, fala manso, tranquilo, de boa. Todo mundo chegava ali educado, acessível, e aí o judeu ficou doido, né? O judeu ficou doido, falou, cara, tinha que vir um cara sisudo, igual Davi, né? A palavra de Deus fala que Davi era sisudo. O que era? Baixinho, assim, igual o pastor, mas bravo. E pegava a espada e matava 200, e cortava lá e trazia. Então, Davi era assim. Então, eles achavam que também era. Mas não, vem Jesus grandão, forte, vestido com roupa bonita, e aí, bonitão, né? E aí ele falava tranquilo, manso, era acessível, como o irmão José falou, uma pessoa completamente diferente, mas existia sobre ele investido um poder. Ele fala assim: aprendendo em mim que eu sou manso e humilde. O cara que tem, ele não demonstra que tem. O cara que é, ele não demonstra que é. E Jesus era assim, né? Jesus era rei, mas ele não demonstrava que era rei. Ele era Deus, mas não demonstrava que era Deus. É toda a prata do ouro, mas tem simplicidade. Pois é, uma pessoa extraordinária, mas eles não conseguiram ver. Por quê? Eles estavam esperando um outro tipo de pessoa. E aqui, ó, no João, capítulo 7, discorre uma verbalização aqui, João 7. Eu quero que os irmãos venham comigo, irmão Gilmar. Capítulo 7 de João, por favor. É um diálogo assim, que aponta verdadeiramente que os caras, os fariseus, os saduceus estavam ligados. Eles estavam esperando, mas eles não entenderam. João 7, João 7,40, pastor. Ao ouvir as suas palavras, aos dois de entre a multidão disseram: verdadeiramente este é o profeta. Este é o profeta. Ó, é Moisés que falou dele, é o profeta. É o profeta. 7,40, versículo do João. Esse é aquele que Moisés falou na lei. Vamos para acreditar nele. E aí o 41 aí, ó. Outros diziam: ele é o Cristo. Ainda outros diziam: pode o Cristo vir da Galileia? Ó, eles estavam achando que ele era da Galileia. Por quê? Porque ele andava com os galileus. E eles foram verificar a cidade dele em Nazaré, depois Cafarnaum. Só que ele não era de Nazaré. Continuando aí, ó. Verso 42. Não diz a Escritura que o Cristo virá da família de Davi e de Belém, a cidade de onde era Davi? De onde Jesus veio? De Belém. Só que Deus ele criou uma situação, olha só, para esconder a identidade, a origem. Eu falei para o irmão Gilmar, eu sou lá do Barro Preto. Olha o Barro Preto, aqui tem Trindade. Você nasceu branco, por que você não Pois nasceu? é, tá vendo? Aqui é Trindade. Mas ninguém sabia aqui, ó. Todo mundo achava que eu era goiano. Mas eu sou goiano, mas de lá. Então Deus, ele pegou Maria lá em Nazaré, levou ela quase 200 quilômetros até Belém. Eu ia falar uma palavra, não pode. Ela deu a luz ali naquela manjedoura. Aí depois Deus levou ele para o Egito. Olha só, Deus levou ele para o Egito. Depois Deus trouxe ele para Belém, não, para Nazaré, a cidade de origem da mãe e do pai, a mãe e de José. Então você vê que Deus ele deu uma volta assim, ó, com ele, assim, ó. E o povo, você acha que esse povo não investigou a origem dele? É lógico que investigou. Chegou, não, mas ele é de Nazaré. Mas Deus conseguiu esconder a origem de Jesus para que eles não vissem como Messias. E aí, continuando na palavra aqui, ó. Olha
olha só, verso 43. Assim o povo se dividiu por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Verso 45. Finalmente os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os guardas: jamais alguém falou como este homem. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Eu já falei com Deus que eu queria ir lá ver Jesus pregando aqui para esse povo. Verso 47. Replicaram os fariseus: também fostes enganados? Creu nele alguns dos chefes dos fariseus? Mas esta plebe, que nada sabe a respeito da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que de noite fora ter com Jesus, perguntou: condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo para descobrir o que faz? Nicodemo estava certinho. Chama Jesus lá, vamos perguntar de onde ele é, vamos perguntar qual que é a sua ocupação, vamos perguntar qual que é o seu Deus, não é? Nicodemo estava certinho, porque numa investigação eles iam descobrir que ele não era de Nazaré, ele era, nem foi para cá, ele era de Belém, ele era o Messias. Está vendo a volta que Deus dá? Às vezes, irmãos, Deus faz a mesma coisa com a gente. Mesma coisa com a gente. Vou contar só um testemunho rápido aqui. Eu estava com um problema aí no rolamento do meu carro. O pastor até sabe, pedi: pastor, olha aí para mim, aquele rolamento, vou. E aí eu comprei essa, fui procurar aqui na cidade, um dia eu comprei no mercado e demorou a vir. Falei: mas não é possível, por que não pifou esse e tal? Aí eu fui trocar ele sexta-feira. Chegou a peça, né? Fui até debaixo do braço, fui lá para trocar. Na hora que o mecânico foi desmontar, o pivô quebrou. E quando o pivô quebra, a roda torta, né, irmão Daniel? Você já pensou isso? Se esse trem tivesse quebrado comigo, eu andando, ia ser um Deus nos acuda. Mas Deus, ele tocou no rolamento para eu comprar, e ele demorou ainda, e ele segurando. Na hora que ele foi mexer lá, quebrou. Aí eu comprei outro pivô e pus. Irmão, Deus às vezes nos leva a dar uma volta assim, muito grande para arrumar algo que realmente vai fazer importância. Ele está nos livrando, nos guardando, nos assegurando. Já aconteceu isso comigo também. Eu testemunho aqui a respeito do rolamento da roda do caminhão. Mas muitos não pensam que é o livramento de Deus, não, pastor. Muitos acham que isso é normal, mas é livramento. É livramento, é o poder de Deus nos livrando e nos guardando. E olha, eu esperei, comprei, porque aqui não tinha, eu comprei, veio, custou, eu vim que é virada de ano, né? Custoso esse povo entregar. Aí entregou, aí eu levei lá o pivô quebrado. Eu olhei assim, eu fiquei olhando aquela peça assim, falei: rapaz, meu Deus é bom. Aí a gente murmura, né? Eu vou quebrar essa peça, não sei o que. Não, olha, irmão, às vezes Deus dá uma volta para a gente entender muita coisa, não é sério? Vamos lá, falando sobre o reconhecimento que era Cristo, né? Aqueles homens lá, na autoridade, mais especificamente, criaram uma expectativa de quem seria Jesus, que eles ficaram cegos e não puderam ver. Porque, quando Jesus foi para Samaria, né? Que ele encontrou a mulher mais samaritana, ele, em pouco tempo de conversa com aquela mulher, ela reconhece que ele era o Messias. E aí ele vai para a cidade e fala: olha, vamos até lá, o moço que lá tem nome, ele é o Messias, porque ele falou que Ela fala: veja quem é esse profeta. isso. Aí, ou seja, toda coisa que Jesus fez, eles sabiam, eles viam também, eles estavam sempre cuidando de Jesus ali. E eles não conseguiam ter a expectativa de estar em outra pessoa, né? A palavra de Deus, muito bem, a palavra de Deus fala assim: que Deus cegou os olhos deles, para eles não aceitar e para a gente entrar aí no rol de salvação de Deus, né? Isaías fala isso, né? Isaías fala isso. E Jesus também, ele fala. Continuando aqui, ó, aqui, ó, capítulo 7 de João, verso 52, ó.
Nicodemos fala, não, vamos trazer ele aqui, vamos ouvir ele. Aí no verso 52, responderam eles, fariseus e saduceus, és tu também da Galiléia? Quer dizer, você está defendendo ele? Examinas e verás que da Galiléia não surge profeta. Jesus não era profeta somente, ele era o Messias. Se eles tivessem investigado ele no intuito de acharem a origem dele como Messias, eles tinham descoberto quem ele era. Nasceu de uma virgem, da descendente de Davi. Em Belém. O jeitinho que o profeta falou aconteceu. Os magos chegaram lá e eles falaram, mas de onde é que vai vir? Não, vai nascer em Belém. Eles sabiam disso, estavam esperando isso. Mas quando Jesus veio, eles investigaram como profeta. Porque a atividade que ele exerceu era como profeta, ainda que aos pequenos ele se deixou revelar. Ele disse para a mulher samaritana, eu sou. Tanto é que os reis magos, eles levaram presente, sabiam que ele era o Messias. Então ele falou lá, A estrela nem identificou. ele passa o teu lado e olha lá, Senhor, eu te agradeço de novo, porque o Senhor ocultaste dessas coisas aos sábios e revelações. Justamente. É isso mesmo. Os fariseus e os saduceus, eles tiveram a sua mente ofuscada, porque eles procuravam por uma pessoa e ele era outra pessoa. E o João conheceu ele, quando viu ele, já sabia que era ele. Eis o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado. que tira o pecado. Né? Eis o Cordeiro de Deus. E João viu tudo, né? João viu tudo. Interessante que João depois manda os discípulos lá, uma pergunta para ele ser ali, que ele estava tanto tempo preso ali, né? Naquele cárcere isolado. Não, manda lá, vê se realmente. Aí ele falou assim, ele não falou eu sou, falou, vai lá, ó, os coxos andam, os leprosos são limpos, os cegos voltam a ver, os demônios caem fora, e é anunciado o reino de Deus. Aí eles foram lá, João, aí ele. Aí ele falou, importa que ele cresça e eu diminua. É ele e eu não sou digno nem de amar. Para poder a certeza que é ele mesmo. Deus é maravilhoso demais. O senhor queria estar lá, pastor? Aí está, O senhor queria estar lá na hora que demais da conta, esconder atrás de uma árvore, assim, ó. E olhar para Jesus pregando lá, assim, ensinando a multidão, curando. Aí eu queria estar lá, depois atrás de uma pedra. Tem uma. No YouTube tem uma menina e um menininho e um robozinho vermelhinho. Aí eles têm assim, ele pode mais daquilo lá, ele liga lá para a Heloísa e eu fico assistindo lá. Eles mais, e aí eles veem Jesus curando, Velho Testamento, Novo Testamento, não, mas é bom demais aquele desenho. Se eu tivesse escondido lá para a água, se tivesse a enfermidade, não era curado daqui. Pois é, mas aí, ó. Eita Deus. Irmãos, o item segundo, a exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara: erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. A fumaça que era Deus, possivelmente, né? A névoa, a nuvem tinha desaparecido, Moisés tinha desaparecido, Elias tinha desaparecido, só estava lá o quê? Jesus. A pessoa de Jesus estava lá normal, né? O seu rosto não era como o sol, a sua veste estava a mesma cor. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente o único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Toda a Escritura aponta para ele. Cristo não é meramente um profeta, ele é o Messias. Aleluia. E aqui, verso
na revista aí, ó, Mateus 17:5, quero ler novamente, só para encerrar. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então Jesus, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Cristo, Ele é o Messias. Jesus, Ele é tudo. Podemos dizer que Ele é o cara? Podemos também, mas Ele é muito mais que